Sua família é colocada em perigo e agora você é colocado à prova. E você descobre que o seu passado tem algo terrível. E essa é a segunda parte do anime Sangue de Zeus. E eu sou F, o escrivão de fábulas. Então pega um ponto e aumenta um conto. E agora, bora pra história. O episódio começa mostrando que Ares estaria enfrentando seus irmãos no Coliseu dos Deuses, pois eles gostavam desse tipo de entretenimento, e a luta já começa na loucuragem, mostrando por que eles eram os principais deuses do Olimpo. O problema é que Zeus chega revoltado achando que Ares contou alguma coisa sobre a família dele na Terra, mas aí que vemos que Hera não era burra, pois ela aparece e diz que já sabia desde o começo, só estava esperando uma brecha de Zeus, e agora ele foi desmascarado na frente de todo o panteão. Zeus tenta conversar a sós com Hera, e diz que não era necessário fazer nada com eles, pois eles eram humanos, e saberiam se cuidar. E ela diz que sabia desde o começo, quando ele desaparecia ficava com a família mortal. E quando ela pergunta se ele amava aquela mulher, ela começa a ficar revoltada, pois percebe que ele consegue amar vários mortais ao longo dos séculos, mas não quer nada com ela. E diz que daria um jeito de se vingar dele, e Zeus diz que se ela fizer algo, o caldo vai esquentar. E nisso Hermes aparece dizendo que a família dele estava em perigo, e Zeus manda ele tirar as nuvens da cidade para conseguir enxergar. Hera está fugindo com Alexia, e o Cerberus está vindo atrás. E chegando em casa não tem ninguém, e quando o cachorro aparece eles começam a lutar, e o bicho era enorme. Mas como Alexia era muito habilidosa e Hera era forte, eles conseguem falecer uma das cabeças. Mas percebe que estavam chegando muitos monstros, e vemos que Hermes estava usando toda a sua velocidade para afastar as nuvens da cidade. E fazem mais de 16 anos que elas estavam lá. Electra, mãe de Hera, percebe que tem alguma coisa de errado, e todos os moradores começam a correr da cidade, e Hera sabe como fugir da cidade, e ele usa uma das suas armadilhas para caso algo acontecesse, e chegando na cidade ele diz para onde ir, mas ninguém quer escutar por ele ser bastardo. Mas Alexia diz que deveriam seguir as ordens dele, e Hera diz que procuraria a mãe dele, mas ele estava sendo visado pelo chefe dos demônios, e agora começa uma fuga alucinante, pois ele começa a ser atacado, e Zeus começa a falar em sua cabeça o que não fazer, mas Hera não gostava de fugir. Hera percebe que as coisas estavam apertadas e não teria como fugir, então decide escutar a voz na sua cabeça e consegue colocar fogo na cidade, e os monstros que chegaram são destruídos. Mas aí que está a treta, pois todos estão indo para a passagem nas montanhas, e Alexia vai para a floresta, pois o líder dos demônios estava voando. E todos os moradores são encurralados, e Serafim começa a dizer que se eles entregassem a localização de Alexia, eles poderiam sair vivos. E o líder da cidade, que sempre tratou mal Eron, diz que ajudaria ele. Mas quando Serafim descobre que ele é da família do rei que faleceu a mãe dele, ele fica revoltado e parte o cara ao meio. E galera, na boa, essa série tá violenta. Os soldados encontram o cheiro de Alexia, que estava na floresta, e agora as coisas estavam doidas, mas Zeus consegue usar seu poder para deixar ela camuflada. O problema é que Hera é ciumenta e vê aquilo e quer jogar também, então usa seu poder para fazer a capa dela voar misteriosamente para onde a mãe de Hera estava. E quando Zeus vai fazer alguma coisa, Hera chama todos os deuses dizendo que a regra é deixar o humano viver seu próprio destino, e nisso todos os deuses concordam e Zeus tenta ir para cima. Mas Poseidon diz que se ele descumprisse a regra, eles seriam obrigados a dar uma falecida de leve nele, e agora só bastava observar. Zeus sabe que isso seria um problema, e na Terra Serafim pegou a mãe de Hera e começa a interrogar onde estava Alexia, e diz que ela estava tentando esconder sem motivos, e quando uma mulher vai dizer que ela não estava mentindo, levou um facadão de leve. Ela começa a orar para os deuses, pois a única forma de sobreviver seria Zeus chegando, mas ele não poderia fazer nada, e Hera chega nervoso e começa a lutar com todos. O problema é que ele não era páreo para Serafim e começa a levar uma surra violenta. E quando ele vai chegar perto da mãe, Serafim joga uma lança e falece a mãe dele. E agora ele estava sem esperança e Serafim diz que ele tinha ódio no coração, então seria transformado em um deles, e pega o colar da mãe dele. E galera, na boa, que série é essa? Só violência e loucuragem. Então se inscreve aí com o sininho ativado para não perder a continuação. E deixa o like porque
porque o negócio está sinistro. E se você for novo aqui, me diz que anime ou animação de terror e loucuragem você gostaria de assistir. Mas agora, vamos para a segunda parte. O episódio começa mostrando que Alexa estava bem, e quando ela sai da floresta para ver o que aconteceu, todos os moradores estavam falecidos de formas bizarras, e vê Elias perto do corpo da mãe de Aaron, e ele diz que ele foi levado por Serafim e ela vai atrás. Zeus, em forma de Elias, coloca 2 moedas no rosto de Electra, pois aquilo serviria como pagamento para o ceifador levar a alma dela para o outro mundo, e Hermes aparece dizendo que cuidaria da alma dela pessoalmente, já que ele não poderia fazer isso para não dar treta com o Panteão. E antes de ele dar o último adeus a ela, e aqui vemos que esse Hermes é vida louca, pois ele ativa suas sandálias e começa a correr muito rápido por todo mundo, atravessando vários continentes e chegando na passagem das almas. Chegando, ele mostra para Electra os 2 lugares para onde ela poderia ir, e um era o Hades e o outro era o Campo Elíseos, e como ela foi uma mulher boa durante a vida, com certeza iria para os Campos Elíseos, e ele toca o grande sino que chama o Barco dos Mortos, e começam a aparecer várias almas, e ele começa a dizer que aquelas almas eram de pessoas que não tiveram como pagar sua passagem, e ficavam vagando pela terra, e quando o barco vem chegando, vemos que era um monstro enorme, e Hermes diz que deveriam tratar ela muito bem, ou o próprio Zeus apareceria, e ele entrega as 2 moedas. Antes de ir, Hermes pergunta se ela gostaria de passar uma mensagem para Aaron, e ela aparece em sonho dizendo para ele sempre fazer o bem e nunca desistir. E quando Aaron percebe, ele estava em uma gaiola sendo levado para um campo de trabalho, e ele foi escolhido com alguns caras bem fortes para fazer parte do exército. Alexa está procurando abrigo quando o Serafim começa a jogar aquela lança nela, e ela consegue fugir para uma cachoeira, e quando ia dar uma falecida, ela consegue se esconder em uma passagem, e quando tudo parecia que ia dar bem, ele entra e diz que seria o fim dela, ou não, pois na verdade aquela não era Alexa, mas sim era que estava o distraindo para um lugar onde os deuses não pudessem ver. Serafim fica assustado porque uma das deusas do Olimpo precisaria dele para alguma coisa, e ela diz que tinha uma rixa muito grande e precisava que ele fizesse, pois não poderia se meter, e diz que ela ajudaria ele a se vingar de todos os nobres que acabaram com a vida dele, mas que antes precisava mostrar a verdadeira história dele, e começa a mostrar que na verdade ele era o outro filho de Electra que ficou no reino para ser da realeza, mas seu tio queria ficar com o trono, então uma noite pegou o boneco e jogou do penhasco, e agora ele poderia ser rei, e tudo parecia que ia dar ruim, mas a ajudante fiel de Electra percebe e pega a criança que ainda estava viva, e com a ajuda de sua irmã consegue fugir da cidade sem deixar rastros, e a criança não parava de chorar, então ela entra em uma caverna, mas aparece um urso nervoso, e era vendo aquilo, fez o urso ajudar a criança, e nisso vemos que ele é tipo um Mowgli, mas um menino urso, pois ele começa a ser criado na floresta junto com os ursos, e sua vida estava muito boa. Mas um certo dia, o novo rei descobriu onde eles estavam, e precisava acabar com o Serafim para garantir que ele não volte e tome o reino, e nisso eles pegam a mãe dele como refém, e ele aparece nervoso e tenta salvar, mas ela dá uma falecida de leve e quase que falece ele também, e os ursos aparecem, e antes de ir embora, um dos filhos do rei consegue cortar o olho dele, e agora ele começou a planejar sua vingança. Aos poucos ele começa a caçar todos que estavam naquele dia, e consegue seguir o último deles, que estava prestes a colocar o cogumelo para cantar, mas Serafim dá 37 facadas de leve. O problema é que agora todos os soldados do reino estariam atrás dele, e ele começa a fugir todo machucado, mas ele sabia que não poderia falecer assim, antes de concluir sua vingança, então ele pula do penhasco achando que poderia sobreviver, e o pior que sobrevive. Ele encontra uma caverna e lá tinha o corpo de um gigante falecido, e o gigante começa a falar que ele precisava comer a carne dele para sobreviver, e como os soldados estão atrás dele, então ele faz isso e começa a falecer todos os soldados facilmente, e os que se renderam a ele transformou em parte do seu exército. Mas é agora que entra o grande plano de Hera, pois ela diz que desde o começo isso era culpa de Zeus, que levou a verdadeira mãe dele embora e deixou ele para sofrer, e por causa disso ele faleceu a verdadeira mãe e Zeus não mexeu um dedo, e sabemos que isso era uma meia verdade, e ela diz que precisava dele para dar uma lição em Zeus. E galera, na boa, pra ter uma mulher assim, é melhor comprar um PlayStation, porque no ruim você paga R$300 em um jogo que você vai brincar algumas vezes e vai poder deixar de lado com a certeza que não vai se vingar de você. Mas é isso,
essa foi a segunda parte de Sangue de Zeus, então se prepara pra saber o que está por vir. E será que Hera vai conseguir o que quer? Ou será que você vai se inscrever no canal com o sininho ativado, pra não perder o que está por vir? Porque o negócio está na loucuragem, então deixo você decidir. Então galera, vou nessa, então beijos, abraços e fui!